Carne duplo ovo. I don't want to go for a dip now. No, I should have brought my dip. Okay, I was like, is it just so like... Hey, Callaway. Gotcha. That's Esteban. Esteban, nice to meet you. What is it? Esteban. Esteban. Yeah. Vam, with a V-A-M. Okay. First it was, and then it was like, the thought control thing was blowing my world apart. I love it. He wanted to change it. I did. I wanted to change it. That's awesome. But now I wouldn't change it. Me. Where did you go from? Because me and my roommates were. We watched. You ever seen the video, the TV show Xavier, Renegade Angel? There's an episode where they just keep saying Ooga Booga, and we thought it was funny. Ooga Booga, Nimgok look good. You leave that bicep alone. That's your personal private place. Ooga Booga, how long you stand there, freak? You some kind of Ooga Booga Chinaman? Me put you in world of hurt. Take that, Ooga Booga. We should just make that the band name. I'm too broke. I wish I could buy merch, but I don't have money. And you're not going to spend that kind of money. That's fair. No. I feel like I want to support you, but I don't want to buy a shirt. So it's like somewhere between those. Voltei, hein? Voltei para os vlogs. Estamos aqui no sul da Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos. Tô com os Ooga Booga. Ooga Booga é uma banda lá de Charlottesville. Eles são uma banda de stoner metal. Ali, ó, tem ali. Tô vendo aqui, tem uma casinha. Um centro de observação de pássaros ali. Vou contar aqui pra vocês que a gente vai fazer uma turnê no Japão. Eu fechei com o Karasu Killer. O Karasu já apareceu aqui no canal? Não, apareceu no Senna. Enfim, fechei com ele uma tour pro Ooga Booga lá no Japão. São 9 shows em 8 cidades. Então eu queria aproveitar que o Ooga Booga veio tocar num festival aqui no sul da Pensilvânia, para já introduzir os caras aqui no canal e mostrar para vocês um pouco o rolê deles. E eu queria mostrar um pouco de como é o underground aqui nos Estados Unidos, né? Lá em Charlottesville, acho que tem 2 bandas de metal. A cidade é pequena e não é uma cidade muito de metal, mas tem uns lugares que estão fazendo show, porque é uma parada estratégica ali. Tem bastante gente que vai nos shows lá, bastante assim, para uma cidade pequena, bastante, mas tem um lugar ou outro ali que rola bastante show de metal. A Charlottesville fica perto de Richmond, que é a capital do estado, e lá rola bastante show. Richmond é a cidade do Lamb of God, do Municipal Waste, e agora a cidade do Revocation também, porque todo mundo está morando lá. E, enfim, a região ali tem bastante coisa de metal. E eu queria mostrar para vocês um pouco como é o underground daqui, comparar um pouco com o underground do Brasil e de São Paulo, principalmente, né, onde acontece muita coisa. Eu quis acompanhar eles nesses rolês para mostrar um pouco para vocês como é que é a cena, como que acontece aqui. O povo às vezes tem uma ilusão, ou uma impressão de que a cena nos Estados Unidos é super movimentada, super cheia, todos os shows cheios, sucesso pra caralho. E pra banda pequena é tudo meio igual, né? Seja Europa, seja Estados Unidos, seja Brasil, é tudo sempre difícil, né? Então, queria mostrar um pouco pra vocês. Eles fizeram vários shows, eu fui em 3, 4 shows com eles, dessa turnê que eles estão fazendo. Shows cheios, shows vazios, shows grandes, shows pequenos. Mas é um rolê legal de mostrar, pra mostrar como é que é. Os shows às vezes são vazios, mas porque as cidades são muito pequenas, né? Então, Charlottesville, por exemplo, é uma cidade de
60 mil habitantes, eu acho. Sempre que rola show de banda menor, assim, banda underground, deve colar umas 50, 60 pessoas talvez, que é um número bom assim para a cidade. Aqui a gente está num parque estadual hoje aqui, esqueci o nome da cidade, Spring Grove, eu acho, Pensilvânia, e é um parque estadual. O povo tava fazendo churrasco aí, o show é ali naquele canto ali, coberto, ali tem um lago, o povo tá passeando de lancha, de jet ski. E hoje é meio de feriado, né? Sexta-feira é meio de feriado, então tá todo mundo no parque e tal. Colam uns desavisados aqui pra ver a barulheira que tá rolando aqui. E começou cedo, começou 1 da tarde. O Uga Buga é a última banda pra tocar às 8. Agora são 6h50. É muito comum as bandas aqui que são um pouquinho mais sérias terem van, terem equipamento, tudo. Aqui é bem mais fácil de ter essas coisas, né? Tipo, essa van que eles têm aqui é uma Ford, acho que é uma E350, não sei como é que eles chamam essa van aqui, mas ela deve estar com umas 300 mil milhas, e você compra uma dessa aqui por, sei lá, uns 4, 5 mil dólares, você compra uma funcionando e essa van dura pra sempre, assim. Semana passada eles tiveram que arrumar o freio dela, porque gastou, mas normal, né? E o equipamento fica guardado dentro da van, quando eles estão em casa. Ao invés de deixar o equipamento guardado em depósito ou qualquer coisa, eles deixam guardado dentro da van e fica estacionado lá. Graus, tem uma cabaninha de refrigeração. Catering. All right. This looks good, man. Com certeza que é um dos melhores caterings que eu já comi. A van do Uga Buga. E as outras bandas também, tudo de van. Uma van antiga. Essa banda aqui também tem van. E eles têm um trailer com todo o equipamento. Eles têm percussão, trazem todas as caixas e cabeçotes. Então tem bastante coisa. O Uga Buga viaja só de coisa, só de van. Cabe o suficiente. As outras bandas de
de van também sem trailer. E tem umas bandas, essa aqui acho que não, mas tem umas bandas que tiram esses bancos aqui de trás e colocam um colchão. Daí eles vão revezando quem dorme no colchão e quem dorme nos bancos. E daí, essa aqui tá sem um banco aqui para ter mais espaço para alguma coisa, mas a do Uga Buga tá sem os 2 últimos bancos. As outras eu não vi, mas normalmente tira os 2 últimos para colocar equipamento. Mas tem banda que tem trailer, que tira os 2 últimos para colocar um colchão para dormir. Vou voltar. See what I mean? They're fucking mean to me. They're fucking mean. Crianças no verão. Ó, o VAR Alta evoluiu para um ônibusinho. Que acho que deve ter cama, deve ter alguma coisa aí dentro. Não dá, depois eu pedi pros caras. Mas dá pra ver que o gerador tá ligado. Então deve ter ar-condicionado rolando. Trailer enorme. Cabe todo o equipamento. Olha, eles viajam com PA também. Viajam com PA. Churrasqueira, não. E não é caro, aqui nos Estados Unidos um trailer desse aqui deve custar uns 3 mil dólares, um ônibus usado desse aí deve custar uns, sei lá, uns 8 mil dólares, com coisa pra arrumar, né? Não é nada muito absurdo, para as bandas vale a pena porque ficar pagando hotel, alugando van é muito mais caro. Se for fazer uma turnê de um mês, por exemplo, alugar uma van simples custa por 30 dias vai custar uns mais de 7, 8 mil dólares, mais gasolina, mais não sei o que. Então é preferível às vezes comprar e usar mais de uma tour do que ficar alugando, né? O palco de hoje é esse trailer de caminhão abandonado. Track it down. It looked like it was under there. Okay, sure. I'll see what I can find. Gotta get used to that.